é dinheiro. Será? Toda segunda-feira, 6h29, tô aqui ao vivo com a minha verdade, com a minha vida real. Sem mimimi. Bora lá conversar sobre isso, que é um assunto bem delicado, né? Muitas pessoas ainda não falam de dinheiro e a gente muitas vezes se esconde atrás do dinheiro, né? A gente bota desculpa, porque não tenho dinheiro. Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos à Vida Plena Surreal. Vou esperar aí um pouquinho para ver se alguém volta, porque caiu. Vamos ver aqui. Vamos ver, cadê? Vamos ver. Ai, me voltou. Aqui pra mim travou tudo. Vamos ver se a Silvinha volta também. E quero falar hoje pra vocês justamente essa parte, né? Tudo é dinheiro. E a gente se esconde muitas vezes atrás do dinheiro, né? Pelo dinheiro a gente acorda cedo para trabalhar, pelo dinheiro a gente tiver que trabalhar num domingo, a gente vai. E para um relacionamento, né? O que a gente está disposto a abrir mão, a se dedicar. Então, deixa eu até abaixar aqui meu volume tá muito alto. E bora lá, que bom que voltaram. Então, quero falar para vocês, né, as experiências que eu tive essa última semana aí, né, que a gente precisa entender, né, que o nosso propósito principal é a gente cuidar da gente mesma, né? Que a gente precisa se amar em primeiro lugar para que a gente consiga ser amada. E o nosso valor não está, né, no dinheiro. A gente paga o preço para ter qualidade de vida. A gente paga um preço para viver. Mas o nosso valor está nas nossas atitudes. O nosso valor está nos nossos princípios. O que nos move, né? Então, essa semana eu tive uma experiência bem legal, assim, no sentido de encontrar pessoas e elas falarem: nossa, Fê, eu quero muito conseguir ter a vida que tu tem, aquela coisa toda, né? E aí eu conversei, né? E eu disse que isso é uma coisa minha interna, que eu sempre achei que tudo que eu tenho, os outros também mereciam ter, né? Porque eu nunca fui de guardar as coisas só pra mim. Eu sempre gostei de compartilhar tudo que eu aprendo, que eu sei, que eu boto em prática. E quando tu consegue fazer isso, quando tu faz isso, não existe inveja, né? A inveja existe quando tu tem coisas e tu acha que só tu merece, que o outro não merece também. Ah, Fê, mas como assim? Porque normalmente as pessoas vêm e dizem assim: ai, como eu queria ter isso também. Ai, como eu queria ter um apartamento assim. Cara, tu pode ter também. Só que precisa ralar, né? E então, isso é uma das coisas que, tipo, pra mim nunca existiu inveja, sabe? Daí todo mundo diz assim: mas atrasa a tua vida. Eu digo: cara, eu tô aqui disposta
para falar tudo o que eu faço para conquistar o que eu tenho. Principalmente a minha felicidade interna surreal, né? Então, assim, como que eu mantenho a minha felicidade surreal? Eu faço exercício físico, bem dizer, todos os dias. Eu cuido da minha alimentação. Eu deixo alguns prazeres, tipo refrigerante. Eu gosto de refrigerante, eu tomo refrigerante. Mas eu tomo no final de semana. Nesse final de semana eu nem tomei, né? E aí envolve o álcool, né? Então, o que é o álcool, né? O álcool, além da gente gastar dinheiro, né? A gente gasta, é caro. Qual é o nosso bônus, né? Com o álcool? É a gente ficar livre, né? Do nosso próprio julgamento. Então, o álcool te deixa mais soltinha. O álcool te libera tu falar mais, né? E no momento que tu consegue falar de ti sem precisar beber, é surreal. Eu me aceito, né? Eu erro também. E eu tô aqui pra aprender. Então, essa semana eu tive ainda um sentimento, né? De que eu tava me sentindo superior a outra pessoa, né? Quando eu falo as minhas vivências, quando eu falo o meu ponto de vista, lá no fundo eu ainda tenho um sentimento que diz assim, cara, tá sentindo superior a pessoa. Só que eu perguntei pra pessoa, né? E eu, não, Fê, não senti isso. Então é meu, né? Então tudo que a gente sente, nem sempre é o que o outro tá sentindo, é o que a gente tá sentindo. Então, como que tu se sente quando tu te olha no espelho? Sim, eu digo isso, né? Essa semana aí encontrei uns amigos, né? E eu não bebi, tomei chimarrão, né? Aquela coisa toda, porque eu tô numa fase minha, pessoal, que eu tenho alguns objetivos e que não faz diferença eu beber ou não, né? Eu sei o quanto de mal o álcool vai fazer para mim, né? Esse benefício de deixar eu leve, livre, eu não preciso, né? Eu já sou louquinha do natural, né? Eu não tenho, eu me aceitei como eu sou. Eu não preciso do álcool para falar de mim, né? Então, muitas pessoas aí fracas emocionalmente precisam do álcool para conseguir se expor, né? E eu vejo que o mundo que a gente está hoje, estou cantando num pub, cantando no karaokê, cheio de gente, não bebo nada. Olha aí ela! Quem diria, Silvinha? Quem diria? E isso é uma coisa muito doida, né? Porque eu encontrei essas pessoas aí essa semana e elas evoluíram muito, né? E aí, aonde que eu me senti superior, né? Eu perguntei pra elas, olha só, antes de tu me conhecer, e eu te pergunto isso também, Silvinha, antes de tu me conhecer, né? Tu imaginou que tu estaria na vida que tu tá hoje? Ah, Fê, mas daí tu tá te achando. Não. Por quê? Porque a maneira que eu abordo os assuntos e que eu vou falando a minha experiência, a mudança de vocês, olha aí, ó, a mudança de vocês é lenta, é gradual, né? Por isso que eu posto lá, né? Vamos deixar o passado de lado, vamos viver o hoje. O que a gente vai fazer para melhorar hoje, né? O que eu posso fazer hoje para eu ser mais feliz? Né? Então, a evolução de vocês é lenta, que nem vocês percebem. Automaticamente vocês se dão conta que vocês já mudaram. Né? Então, eu perguntei essa semana para uma das gurias e disse assim, olha só, mas lembra aquele dia, né, daquelas coisas, né? E ela, nossa, é mesmo. Eu digo, depois dali foi que tu começou a melhorar. E olha o resultado que tu tem hoje. E ela, nossa, eu não tinha me dado conta. E eu, Fernanda, né, aprendi que isso era jogar na cara, né?
Quando eu falava assim, mas olha só, tu lembra que eu fiz isso? Tu tá jogando na cara. Né? Então eu ainda tenho um pouquinho desse sentimento dentro de mim, porque eu vivi por muitos anos falando isso pra mim, né? Ouvindo isso de outras pessoas. Só que hoje eu entendo que não, isso faz muito bem até para a pessoa, né? Isso faz bem pra mim continuar nesse caminho. Exatamente. E é esse o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida é igual para todos nós. É a gente viver essa liberdade, tanto física e mental, com a gente mesma. Né? A gente entender que a gente é independente, que a gente sobrevive sem o outro. Mas a gente precisa do outro para potencializar o nosso eu. Né? Para a gente ir mais longe. Né? Então, assim, é muito diferente eu treinar sozinha do que eu treinar com uma amiga, treinar com outra pessoa. Porque ela tá ali me incentivando. Vamos, a gente consegue. É diferente, a gente precisa. Pessoas precisam de pessoas. Só que a gente não depende. Né? Se eu tiver que treinar sozinha, eu vou treinar sozinha. Mas eu tenho consciência que para mim treinar com mais intensidade, eu preciso de outra pessoa. Né? Para eu me alimentar bem, saudável, eu não dependo de outra pessoa, porque a boca é minha. Quem come sou eu. Só que com certeza, se eu tiver outras pessoas na minha volta que estão cuidando da alimentação, é muito mais fácil de eu cuidar mais ainda, de eu manter a constância. Né? Então, tive aí experiência essa semana também, né, de algumas pessoas que eu cheguei e disse, mas tu come um monte de besteira. Caraca, eu realmente como um monte de besteira perto da alimentação dessa pessoa. Mas a minha alimentação perto de outras pessoas, cara, é muito regrada. Eu cuido muito da minha alimentação. Então o ambiente influencia muito, muito. Tudo é dinheiro? Tudo é dinheiro. A gente não consegue tomar uma água com gás se a gente não tiver dinheiro, né? Mas a gente não depende somente da água com gás, né? A gente pode tomar água normal. Então, tudo é dinheiro. A Fernanda tá treinando pesado, tem que tomar whey. Tudo é dinheiro. O whey é caro. O que eu preferi fazer? Como ovo cru. Fácil? Não. Né? Mas eu não dependo daquele produto que é caro para manter a minha saúde física. Eu substituí ele por outra coisa mais barata, que é o ovo. Mas é muito mais desagradável paladar. No paladar é muito mais desagradável, sim, mas no meu bolso não. Né? E a gente tem que ter o equilíbrio. Né? A gente precisa aceitar a nossa realidade financeira. A gente precisa enxergar a nossa realidade financeira. Então, essa semana eu postei aí. Cara, eu encontrei muitas pessoas que recebem salário fixo e gastam muito mais do que o salário fixo. Como? Como isso acontece? Mas eu não anoto. Mas sim, a gente precisa aceitar. Eu não anoto. Por que tu não anota? Por que tu gasta mais do que tu... mas eu preciso. Então, eu tive uma cliente aí, né? Que nem eu digo pra vocês, né? Primeiro a minha cliente, depois eu. Fácil? Não, porque eu preciso de dinheiro, né? Eu não dependo dele para eu estar bem, eu estar viva. Mas eu preciso dele para potencializar a minha vida, né? E aí uma cliente chegou, né, para comprar um produto e disse, Fê, eu tô atolada, não sei o que, meu cartão está estourado, isso, aquilo, de caraca, sério? Eu, se tu quiser te ajuda, né, me avisa, não sei o que, mas eu já tinha falado para ela e ela não me procurou, né?
E aí ela escolheu um produto. Daí eu disse pra ela assim, olha só, eu vou me ferrar, né? Mas eu preciso falar. Tu vai morrer se tu ficar sem esse produto? Não. Eu digo, então segura, não compra agora. Ajusta o teu financeiro. E ela, não, mas eu preciso dele. Então tá, bora lá, pra mim é melhor, né? Eu vivo disso, isso é minha renda principal, esse é meu salário. Eu também tinha uma situação muito boa, agora não tenho essa situação financeira e tenho que aprender a aceitar e viver com o que temos. Exatamente. A gente não vai morrer se ficar sem. E isso é por um tempo determinado. Tipo, isso é agora no início, né? Então aí, ó, eu passei pelo assalto, né? Fiquei aí 2 anos comendo só ovo, aquela coisa toda, né? Tomando vinho com limão, porque o meu paladar antes era muito mais sofisticado, né? E eu tive que reduzir minha qualidade de vida. E agora eu já voltei. Não voltei 100% ainda, como eu era antes. E nem vou voltar. Eu vou voltar, eu vou potencializar mais ainda do que eu tinha antes. Porque a Fernanda já não é mais a mesma, né? A Fernanda passou por muitas coisas durante esses 3 anos e pouco, né? Eu aprendi a viver de uma maneira mais simples para que eu tenha muito mais depois, né? Então vem aquele ditado, né? A gente só valoriza depois que perde. Então, assim, eu não deixei de valorizar o que eu tinha. Bem pelo contrário, eu vou potencializar isso, né? Ah, Fê, mas tu teve que aprender, sim. Hoje mesmo aí, eu tava ajeitando a casa já tá organizadinha. Isso é uma das coisas que eu sempre preservo, né? Minha casa tá organizada, eu fico mais organizada também. Bem, isso eu aprendi a viver mais simples. Exatamente. E isso não quer dizer que tu tenha que se manter nessa vida simples. Deus tem, mas tu é materialista. Não, eu gosto de qualidade de vida. E a gente merece. Esse é o presente do universo, né? A gente merece uma companhia. A gente merece ter intimidades com outra pessoa. Porque é um presente. Ah, Fê, presente? Sim. Por que presente? Porque ele vai potencializar o nosso eu. A gente não depende dele. Ele é só um presente que o universo está nos mandando, né? Então, assim, vocês não dependem de mim para viver uma vida feliz. Mas eu sou um presente na vida de vocês para potencializar o eu de vocês. Então, o meu futuro maridão é um presente na minha vida. Porque eu já vivo bem, eu já sou feliz. Ele vai potencializar a minha felicidade. E quando tu entende isso, tu tá nos propósitos do cara lá de cima. Porque o único presente que o cara lá de cima te deu foi a vida. A vida é uma dádiva, né? Que tu tem. Que muitos gostariam de ter e não tem, né? Então, por isso que eu digo, precisa cuidar do corpinho, né? O corpinho, sem o corpinho, tu não vai a lugar nenhum, né? Sem o corpinho, tu não consegue viver uma vida livre, leve, independente. Tu precisa do corpinho. E tu tendo o corpinho são, tu consegue trabalhar em qualquer serviço, né? Qualquer função. Quando tu tem a mente livre, melhor ainda, né? Então, quando tu tá com a mente livre e com o corpo livre, independente aonde tu estiver trabalhando, o que tu tiver que fazer, tu é livre. Tu não tem nada que te impeça, né, de fazer. Então, essa semana eu escutei assim, Fê, mas tu faz o que tiver que fazer, tipo, que aparecer na minha frente com dinheiro honesto, dentro dos meus princípios.
Bom dia, bom dia! Eu vou fazer, né? Então hoje aí vim sem make, por quê? Né? Porque eu vim mostrar pra vocês que não é a make que me faz eu ser feliz. Ela potencializa a minha felicidade. Ela me deixa muito mais feliz, porque eu me sinto muito mais linda com a make. Mas eu não dependo dela para ser feliz. Eu não dependo dela para vir aqui, botar carão aqui, os bochechão e falar com vocês. Então é isso que eu vejo que tá faltando nos nossos amigos aí, humanos, né? É entender o nosso valor, é entender que a gente só vai conseguir ser feliz quando a gente escolher ser feliz. As pessoas dizem que você nem parece a idade que tem. A idade diz o que faz, não é? Mas para ter flexibilidade e resistência para um futuro na velhice. Exatamente, né? Exatamente. Eu fiz aí vários exames agora, no mês de novembro. E eu fiz principalmente o de a esteira, né? Com esforço. E lá no laudo saiu, né? Excelente para a sua faixa etária. Né? Então, isso era uma das coisas, né, que eu falava muito nos meus treinos lá com o Fernando, né? Fiquei 7 anos treinando com o Fernando. E eu dizia pra ele, eu mantendo o meu corpo são, eu tô ótimo, né? O meu objetivo nunca foi ter corpão. Meu objetivo, eu sempre dizia, é que lá eu liberava a minha mente. Lá eu conseguia descansar a minha mente. Muito bem, muito bem. Gratidão, gratidão por estar aqui, né? Por estar compartilhando isso. Faz muito bem, né? Principalmente pra mim, né? Que tô aqui na live botando o meu carão aqui, me expondo, né? Então, obrigada. E isso é uma das coisas, né? Então, muitas pessoas diziam, nossa, eu sempre treinei, meus treinos sempre foram muito curtos, gente. Eu sempre treinei aí 20, 30 minutos, né? E todo mundo diz, mas isso nem faz efeito. O efeito só começa a fazer depois de 15 minutos, não sei o quê. E aí eu sempre digo assim, eu treino pra minha mente, né? A minha mente que treina, não é pro meu corpo. Então veio aí a pandemia, né? E a pandemia me ensinou muitas coisas, né? Principalmente essa coisa de eu me expor à minha rotina, né? Porque antes eu escutava assim, mas é porque tu ganha bem, é porque tu tem mãe e pai, é porque isso. E eu ficava, né? Realmente sabe? E eu sempre aceitava as desculpas das outras pessoas, né? E aí veio a pandemia, muitas pessoas engordaram, tipo 90% das pessoas engordaram na pandemia, né? E eu não, né? Então as pessoas iam dizer pra mim assim, mas por causa da pandemia eu engordei. Eu digo, cara, eu passei pela mesma pandemia do que vocês, né? Então isso potencializou, tipo, cara, eu sou igual a vocês, eu tenho os mesmos problemas do que vocês, né? Então o que diferencia? É as nossas atitudes. Muito, ajuda muito a ansiedade. Que nem eu digo assim, quando a gente cansa o corpo, a nossa mente é obrigada a pensar no corpo. Então ela para de pensar nos problemas, né? E isso faz a gente ter novas ideias para solucionar os problemas. Então, muitas pessoas começaram a dizer assim, mas eu engordei por causa da pandemia. Eu digo, cara, eu passei pela mesma pandemia do que vocês. Eu ainda estava na transição de carreira, né?
Eu entrei em 2020 com tudo, né? Porque em 2019 eu tive que restaurar o meu psicológico. E aí eu entrei em 2020 com tudo. Eu disse, cara, agora chega essa coisa de psicológico. Eu tenho que voar. E aí veio a pandemia início de março, né? Então o meu psicológico foi lá embaixo de novo, né? Por quê? Porque eu sempre frisei a saúde. E agora, como que eu vou botar o carão na rua, né? Como? Então, foi bem delicado. E não foi por isso que eu me larguei comendo que nem uma doidada, né? Então, eu digo pra vocês, um dos maiores aprendizados que eu tive, né, com a pandemia foi eu me igualar a vocês, né? Então, tipo, qualquer pessoa que vem e fala alguma coisa de cara, eu passei pela mesma pandemia do que vocês. E eu moro sozinha desde os 22 anos, né? Então eu me mantive morando sozinha na profissão nova, né? Então eu tive todos os motivos para ter entrado em depressão, eu tive todos os motivos para ter que estar tomando remédio, ter engordado, e eu não fiz isso. Por quê? Porque eu mantive a atividade física, né? Então eu detestava correr na rua, já não gostava de correr na rua, ainda mais sozinha. Piorou, eu não me imaginava correndo na rua sozinha. Mas a academia é fechada, né? E eu não queria correr de máscara. O que eu fiz? Fui correr sozinha. Corri a pandemia inteira sozinha na rua. Fácil? Não. Mas é que nem eu digo, isso é disciplina, né? É tu deixar o teu continue sendo essa pessoa que ajuda muitas pessoas com tuas palavras. Ai, muito obrigada, e que a gente tenha uma ótima semana, né? Muito obrigada por estar aqui, por vir compartilhar. Isso me ajudou muito, muito. Gratidão pela tua vida. E eu já não vou me estender muito, né? Já vou finalizar também para que outras pessoas consigam aí assistir. Então, segunda-feira que vem eu estou aqui, às 6h29 de novo, né? Quem quiser assistir ao vivo é muito mais emocionante, muito mais legal. Mas eu sei, né, que muitas pessoas não conseguem assistir esse horário e que assistem depois e aí me falam. Então, sempre quando vocês assistirem e gostarem, vão lá e comentem pra mim, porque isso me ajuda a potencializar, eu continuar aí nessa maratona, que não é fácil fazer live e ter 2 pessoas online, ter uma pessoa online, né? O meu ego fica dizendo assim, o que tu quer aí? Sai daí. Só que a minha alma diz assim, cara, aí continua porque tu tá conseguindo fazer diferença na vida das pessoas. Então seguimos, né? E é isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Tudo é dinheiro sim, mas a gente pode ajustar. O básico funciona, tá? Então aceite a sua vida real, aceite a sua realidade financeira. Ai, Fê, mas eu não posso sonhar. Sim, tu pode sonhar. Faz um planejamento, nem que depois tu tenha que rasgar e botar fora. O caminho muda toda hora. Eu aí foi um ano completamente de mudanças fáceis? Não, nada fácil, né? Então essa semana aí ainda tem outras coisas para ser decidida na minha vida, muito decisória, assim, muito mudança radical, mas bora lá. Tô aqui plena falando com você sem make, né? Porque isso faz parte da vida. Se a gente não tiver desafios que mexam no nosso coração, que dê o friozinho na barriga, não tem graça, a vida não tem sentido. Então mexa-se, o movimento muda o pensamento e vale muito a pena, é surreal. Então bora lá, que a gente consiga aí ter uma ótima semana, com muito amor, muita paz e muita sabedoria. Um beijo! Até!